Estamos aqui para hoje, gravação, da nossa live, e vamos agora, nesse momento, agradecer ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, nós te agradecemos, ó Pai amado, a oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor preparou para nós, Senhor Deus. Também pela ajuda que o Senhor nos deu durante todos esses dias. Porque estamos aqui, Senhor. E se estamos aqui é porque o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos sustentado. Te pedimos, Senhor Deus, continue nos abençoando, continue nos fortalecendo. E que tudo que fizermos aqui, Senhor Deus, possa alcançar a todos os irmãos, Senhor Deus. Que todos possam ser tocados, Senhor, pelo teu poder. Peço, Senhor Deus, nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por tudo. Amém. Hoje estamos aqui para mais uma reunião de jovens, cujo nosso tema é Desperta Jovem. Tema esse que nós estamos aqui, e hoje nós temos aqui como o verso nosso, o Salmo 119, verso 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra do Senhor, no Salmo 119, 9. Na realidade, é uma pergunta feita, e ao mesmo tempo nós temos uma resposta. E é isso que nós vamos agora discorrer aqui entre nós aqui, tá? E que Deus possa abençoar a todos. Vamos começar com a Tati. A paz do Senhor Jesus. Falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Ficou o tema em Salmo 119, verso 9. Como o pastor bem leu, É uma pergunta e a própria Bíblia já responde essa pergunta. Como que o jovem pode preservar a sua vida? Que é seguindo os mandamentos de Deus. E parece algo muito simples, mas a gente sabe que não é. Seguir os mandamentos não é algo muito fácil. Mas por que não é algo fácil? Porque a gente lida como se os mandamentos fossem uma lista de coisas que a gente deveria cumprir. E aí quando você encara dessa forma, uma lista de regras que eu deveria ticar lá, tudo, esse aqui eu cumpri, estou preservando a minha onda. Fica difícil, fica pesaroso, mas o convite que a gente faz aqui, na verdade, é você entender o que são os mandamentos de Deus, que nada mais é que para a preservação mesmo da nossa vida, que são orientações de Deus, são cuidados de Deus, E aonde a gente encontra os mandamentos do Senhor? Na palavra dele. Na palavra de Deus a gente tem ali tudo o que é preciso para que a gente possa proteger a nossa alma. E por que isso é um tema? E aqui a pergunta foi bem para os jovens. Porque eu acho que os jovens são os que mais têm dificuldade de fazer isso. Ainda mais com hoje, os dias atuais. Na live passada a gente comentou, o pastor falou, que na época dele as coisas eram um pouco mais fáceis nessa parte, assim. Por conta do excesso de informação que a gente tem hoje, dificulta muito o nosso processo. A gente acaba tendo mais dificuldade, um pouco mais de dificuldade de lidar com as coisas, porque a gente tem muita informação, A gente tem uma sobrecarga de informação vindo até a gente, tem muitas oportunidades para o jovem poder se espalhar, e isso até dentro da igreja mesmo acontece bastante, A gente tem igrejas hoje que, às vezes, para tentar concentrar os jovens, ela acaba escolhendo outros caminhos, que às vezes se assemelha mais com o mundo do que com a igreja. E não é esse o que a gente procura, Não é esse o nosso intuito aqui como igreja. A gente tem aqui mesmo a missão de ensinar os mandamentos de Deus em sua raiz, Mostrar para a juventude o que o Senhor espera da gente. Então, quando a gente fala assim de seguir os mandamentos de Deus,
A gente não está falando no conceito de regras. Eu tenho que cumprir determinadas regras para poder salvar a minha alma. O princípio de tudo, na verdade, o princípio de tudo, na verdade, é servir a Jesus. Quando você conhece a Cristo, não se trata mais de só mandamentos. Você tem ali um entendimento pleno, né, de viver uma vida em prol daquilo da pessoa que você ama, né? É como um relacionamento mesmo. Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, a gente se vê ali fazendo coisas porque a gente ama aquela pessoa. E acho que é isso que Jesus quer com a gente, que a gente o ame, e dessa forma não serão só mandamentos, né? A gente vai ter isso intrínseco na nossa alma, algo que a gente vai viver mesmo. Então, é uma pergunta que já tem uma resposta na Bíblia, mas que eu queria dizer aqui que é muito mais assim do que a Bíblia usa de fato, a linguagem, né, mandamentos, as leis do Senhor e tudo, mas quando você tem um relacionamento com Cristo, você não vê só da forma como mandamentos, né? Você vê como um ato de amor mesmo, porque você começa a seguir isso, porque você ama Cristo, que te amou primeiro, né? Ele amou a gente primeiro, em retribuição a isso, nós o amamos de volta e obedecemos os seus mandamentos, não como um conjunto de regras. Então, eu entendo dessa forma e convido também os jovens a estarem aqui com a gente, para a gente poder aprender junto, né? Porque cada dia é uma lição aqui para a gente também. A gente também está aprendendo. Deus, a Bíblia, os ensinamentos do Senhor, eles são muito vastos. Então, a verdade é que quem está dentro da igreja não detém todo o conhecimento. A gente está aqui para aprender junto. Então, é um convite também para os irmãos estarem aqui com a gente, para a gente aprender junto e conversar sobre esses assuntos para ver o que cada um entende, né? O que cada um sente, quais são as experiências particulares de cada um. Principalmente nisso, para mim, não são assim mandamentos, né? Para mim é um ato de amor mesmo que eu faço por Jesus, que me amou primeiro, que me salvou. Então hoje eu sigo, tento seguir todos os princípios que o Senhor colocou na Bíblia, justamente porque eu o amo, né? E a gente não é perfeito, então é por isso que a gente precisa dessa busca contínua, porque o Espírito Santo sempre nos auxilia a seguir esses mandamentos. Amém? Você, né? E aí, como purificará os jovens o seu caminho? Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Então, como a Tati, né, falou, que realmente é através dos mandamentos do Senhor Jesus. E eu acredito que quando a gente passa a meditar na palavra do Senhor Jesus, a gente aprende muita coisa. E é tão interessante que tem versículos, principalmente em Provérbios, que eu gosto muito do Provérbios, que tem versículos ali que nos confronta, só que ao mesmo tempo que nos confronta, nos ensina muita coisa. E é interessante que a palavra do Senhor Jesus tem coisas que nos confrontam, mas é algo que faz a gente aprender. A gente não fica com aquele sentimento de medo, mas a gente aprende através da palavra do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente pensa que, normalmente a gente ouve falar, para eu tomar decisões, muitas vezes eu tenho que seguir meu coração, né? Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Só que se a gente não tiver com a nossa vida alinhada à palavra de Deus, qual voz que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir muitas vezes a nossa vontade, o que está no nosso coração. E muitas vezes o que está no nosso coração não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu acredito que quando a gente começa a conhecer Deus, começa a conhecer a palavra de Deus, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos dando discernimento, e assim a gente consegue prosseguir, tomar decisões na nossa vida, porque em Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E como a gente vai encontrar as soluções do nosso dia a dia? Como a gente vai saber
qual o caminho que a gente vai trilhar, qual o caminho que a gente vai seguir se a gente não medita na palavra? Se a gente não tem aquela intimidade com Deus, né? Que é através da palavra, através da oração, que a gente passa a conhecer a Deus, saber o que Ele quer para a nossa vida. E eu acredito que nos dias de hoje tem muitas maneiras de o jovem servir a Deus, de o jovem ser atraído por Deus. Mas o essencial começa ali, conhecendo a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que fala sobre o amor de Deus, é a palavra que transforma. Então eu acredito que para a gente ser transformado, a gente precisa dia após dia meditar na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente costuma ler a Bíblia ou falar com Jesus quando a gente vem aos cultos, mas isso é tão vago, porque e no dia a dia e durante a semana, como a gente vai tomar direções? A gente precisa meditar na palavra do Senhor Jesus de dia e de noite. Agora eu... A paz do Senhor a todos, né, que estão aqui, também quem está nos assistindo. É um assunto bem interessante, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? O segredo para uma vida pura. Existe uma pergunta importante. O salmista faz uma pergunta que muitos jovens também fazem hoje. Como posso viver uma vida correta diante de Deus? Vivemos em um mundo cheio de distrações, tentações e influências. O jovem deseja acertar, mas muitas vezes não sabe qual caminho seguir, né? E o texto já começa com uma pergunta, né, bem sincera, e a resposta já está no próprio texto de 119, né, que diz assim, como, né, o jovem pode manter sua pura conduta? Vivendo de acordo com a palavra. E o versículo responde claramente, né, que isso significa ler a palavra, guardar a palavra no coração, praticar a palavra na vida diária, né? E tem vários tópicos, né? A palavra, por exemplo, nos protege, né? Quando ela está dentro de nós, ela corrige nossos caminhos, ela nos alerta antes do erro e ela nos fortalece para dizer não ao pecado, né? E eu meditando nessa palavra, né, eu lembro que eu tinha muitas essas dúvidas, né? Que quando eu conheci Jesus, eu conhecia só de ouvir falar, né? Eu ia com meus pais na igreja, aquela coisa toda, desde criança, mas eu não tinha um relacionamento, que foi citado bastante aqui, o relacionamento com Deus, né? E eu não tinha esse relacionamento com Deus. Eu só conhecia por ouvir falar e por ir com meus pais para a igreja, né? Até então, eu tenho esse encontro com Deus, né? E aí eu comecei a ir devagarinho, né, aprendendo a palavra, como, né, seguir, né, na palavra de Deus. Aí fui aprendendo aos poucos, né? Só que chega sempre um momento e a gente acaba, eu pelo menos acabei me desviando, né, da igreja. E eu lembro que às vezes me aconteceu muito esse fato. Às vezes eu estava em uma festa e aí eu encontrava um amigo e ele falava assim: ué, o que está fazendo aqui, mano? Aqui não é teu lugar, né? Tipo, Deus usando uma pessoa dentro de uma festa para falar que ali não era o meu lugar, e realmente não era, né? E muitas vezes eu ficava muito perdido, né? Eu contei até um fato que nesse momento que eu tinha me afastado, eu comecei aí eu coloquei tipo assim, algo na minha vida. Eu falei assim, eu vou visitar várias religiões, né? E uma que era curiosidade, né, para ver o que cada uma tinha, o que cada uma tinha a ensinar, né? E aí eu comecei a ir, aí fui em vários, fui na católica, fui em diversas. E não adianta, eu sentia algo de Deus, que Deus me chamava, né? E aí eu lembro que uma vez eu estava, não vou citar no caso a religião, né? Mas eu tinha uma experiência que aí eu fui com alguns amigos numa certa religião. E aí chegou lá, os espíritos lá que era para manifestar não manifestavam, porque estava eu e mais algumas pessoas que haviam sido crentes. E eles falavam que não estavam manifestando o espírito por causa que a gente estava lá, né? A gente estava atrapalhando a manifestação deles, né? E aí essas coisas eu comecei a perceber, né? Tipo assim, será que
eu realmente estou no lugar errado, né? Será que eu preciso conhecer Deus realmente, né? E aí comecei a procurar, voltar aos poucos. E aí eu nunca esqueço que eu fui numa igreja com a minha mãe, e aí o pastor dessa igreja ele já me conhecia há muito tempo na outra época, né, que eu era crente, e aí eu estava afastado, né? E aí ele sentiu no coração de me dar uma oportunidade para eu cantar, né? Aí eu pensei assim, mas eu estou afastado, né? Ele sabe que eu estou afastado, né? E aí, como é que eu vou cantar, né? Assumir o púlpito também. E aí eu lembro que... Aí ele insistiu, né? Ele, vem, que Deus vai fazer, tem algo para fazer na tua vida, né? E aí eu fui, aceitei, aí eu cantei um louvor assim. E a partir daquilo ali, algo começou dentro de mim de novo, entendeu? Eu comecei assim, eu via que eu estava muito perdido, eu precisava voltar para a presença do Senhor. E lendo esse texto, a gente vê que não tem outra forma a gente se firmar na igreja, né, a seguir o caminho certo, a não ser pela palavra de Deus. Né? Tanto que a gente precisa guardar a palavra no coração. Né? Eu não guardava, por isso que eu errava muito. Né? Eu não guardava, tipo assim, eu tinha conhecimento da palavra, mas não guardava. Então, qualquer coisa eu errava, né? Tipo assim, qualquer vento me tirava da igreja. Né? E é isso que muitas vezes a gente precisa ter essa palavra guardada e também exercer ela. Né? E eu falo com toda certeza assim, no momento que eu saí da igreja, que eu me desviei, foi porque a palavra ela realmente não estava guardada, ela não estava, ela simplesmente era frases de efeito que chegavam em mim assim, tipo, eu sabia, entendeu? A palavra, as pessoas queriam conversar comigo, eu sabia da palavra, entendeu? Só que ela realmente não tinha sido guardada no coração, né? E aí eu voltei, e graças a Deus, né? Então eu quero falar para quem está nos assistindo, né? Que talvez está afastado da presença do Senhor, eu quero dizer para você que Deus tem um plano na sua vida, Deus tem algo grande para realizar na sua vida, e você precisa começar, mesmo que às vezes a gente sabe que dá uma preguiça às vezes de ler a palavra de Deus, né? Mas assim, aos pouquinhos, ler a palavra e acima de tudo começar a orar. Que quando você começa a orar, o céu começa a se mover. O céu começa a ver que você tomou uma atitude de algo, né? Às vezes, tipo assim, às vezes a gente está parado, né? Deus tem a promessa, Deus faz a promessa, né? E às vezes a gente fica esperando as coisas cair do céu, será que vai acontecer, será que não vai? Só que a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus vai fazer a parte dele. Então você que está nos assistindo, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem algo e Ele quer realizar na tua vida. Basta você se despertar, né? Não é à toa que talvez você está assistindo hoje aqui, né? A palavra que cada um está trazendo aqui, mas Deus vai fazer algo, Deus já está chegando, Deus está tocando no seu coração nessa noite, né? Não sei se você está assistindo de noite, ou de tarde, de manhã, mas Deus tem algo na tua vida e Ele vai realizar. Então desperta você nesse dia, desperta, que diz a palavra, desperta você que dorme, né? Então Deus tem algo grande na sua vida, basta se despertar, né? Começar a fazer algo, buscar por si, né? Para que Deus comece a fazer a transformação na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Juninho, levanta da cadeira. Bom, primeiramente, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando aí essas ilustrações, o ponto de vista de cada um, que foi maravilhoso, né? Realmente, na grande maioria das vezes, é melhor a gente ouvir e falar. Então, eu tive o privilégio de ficar por último, eu ouvi e aprendi mais do que vou falar, eu acredito. Eu até anotei o ponto assim, que eu diria a chave que cada um falou, né? Que a Tati, primeiro começou o pastor Miguel falando que a palavra era atual e que os jovens existiam muitas opções, né? Do que escolher, e isso realmente dificulta, pode dificultar na verdade, porque o que eu vou colocar como central para um jovem, né? Através dessa palavra, claro que a palavra ela é suficiente, mas o que eu vou colocar como central que pode direcionar o jovem tem muito a ver com o que a Tati falou, de uma vida com Deus, que a Elsa falou de meditar na palavra, do William de meditar e do testemunho, né, de que Deus resgata, independente de onde ele estiver.
Mas o que eu trago, né, e vejo que eu tive de experiência também, que tem a ver com essa palavra, é a completa direção que o Espírito Santo dá na vida da gente. Então, o jovem que ele entende que na palavra, que em Deus, ele vai ter uma opção, a única opção, na verdade, de vida verdadeira, ele compreende o quão poderoso pode ser a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, a gente tem que meditar na palavra, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. E conforme os irmãos iam falando, eu fui lembrando de vários exemplos na Bíblia. Fui lá em Enoque, andou com Deus. Estava lá o Espírito Santo dentro de Enoque. E aí, Jesus fala, eu vou, mas eu vou deixar quem? Deixar o Consolador. Para que só para consolar? Não, ele me direciona, ele me convence, ele me coloca no prumo, né, vamos dizer assim. Então, de tudo que o jovem ele tem que se apegar, claro, na palavra, mas ele tem que procurar dentro de tudo isso ter realmente um relacionamento com o Espírito Santo, ter realmente uma vida, né, influenciada pelo Espírito Santo, né? Se ele tem várias opções, se ele tem várias amizades, vamos colocar uma aspa, se ele tem várias coisas hoje que influenciam ele para o mal, só tem uma coisa que é poderosa para tirar esse jovem de todas essas influências, de todas essas amizades, de todas essas opções. É o Espírito Santo de Deus. Não há nada que possa tirar um jovem, né, de um caminho mau, de escolhas erradas, que não seja uma influência de quem realmente importa, que é o Espírito Santo. Então, o que me convence, o que tira o jovem, o que realmente vai fazer a gente tomar decisões certas, sendo jovens que vão perdurar para o resto da vida, é realmente dar importância para o Espírito Santo nas nossas escolhas, nas nossas ações, se é que nós temos. Mas o Espírito Santo direcionar. Porque eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer pessoa e na vida de um jovem que está começando. Porque hoje em dia, né, até acho que a Tati citou, tem tanto ensinamento, tem tanta coisa errada que ensinam dentro das igrejas até. Então assim, não tem nada melhor para um jovem que realmente quer viver uma vida com Deus de se fechar na palavra e procurar a direção que o Espírito Santo vai dar para a vida dele. Então isso eu não tenho dúvidas, já que a própria, o que a gente está meditando faz uma pergunta e dá uma resposta, a resposta também está na Bíblia. Né? O Espírito Santo ele tem que ser, né, se o jovem hoje em dia está com o celular na mão e está sendo influenciado, ele tem também que pegar a Bíblia, abrir e deixar que o Espírito Santo influencie ele também nas escolhas dele. Então, eu acredito fielmente, acredito que, né, não tem nada na vida de um jovem que possa fazer diferença maior do que o Espírito Santo na vida dele. Não tem. E isso, independente da geração, independente da época, não há nada melhor que um jovem possa se relacionar do que com o Espírito Santo de Deus, para que ele direcione as decisões, as escolhas e tudo que ele venha fazer na vida dele. É isso que eu entendi. Bom, temos aqui, né, falaram aqui, os jovens que estão aqui, daí realmente é tudo isso mesmo que a gente conversou aqui. Mas a pergunta do salmista, né, como o jovem purificará o seu caminho, ou manterá o seu caminho puro, né? E a resposta que ele dá em seguida, né, dá, como eu disse, dá a entender que é tudo escolha, né? É tudo escolha. Né? Eu lembro que por volta do ano 2000, do ano 2000, eu seguia um pastor online no ano 2000. E o nome dele era Jeff, pastor Jeff, é um pastor americano. E ele falava que os jovens perderam a identidade dele. Então ele convocava os jovens para recuperar a identidade cristã que eles haviam perdido. E era muito interessante que
dele falar que o jovem tinha que resgatar a identidade. Porque no ano de 2000, por volta do ano 2000, né, eu era mais ou menos jovem, né, e quando eu via um jovem vestindo uma roupa diferente, uma roupa social, eu achava estranho, né? Eu falava, pô, é jovem, por que ele está se vestindo assim, dessa maneira? Né? E eu não entendia, hoje eu entendo, porque aquele jovem tomou a decisão de ser diferente, de mostrar que ele era diferente, de mostrar que ele servia ao Senhor. E o principal de tudo isso é que ele não era influenciado pela atualidade, pelas coisas atuais. Ele mantinha um padrão que ele achava o certo, o padrão de cristão, né? E ele não se abalava, ele não se importava quando as pessoas apontavam: você está fora da moda e está estranho, né? Ele não se importava com isso. Isso para ele não tinha valor. O que tinha valor para ele era exatamente aquilo que a igreja dele ensinava, aquilo que o pastor dele ensinava, a doutrina da igreja dele tinha mais valor que as coisas que apareciam no mundo. Então, isso não ser influenciado, isso é tentar influenciar. Porque a gente fala hoje eu quero influenciar as pessoas. Mas muitas vezes nós somos mais influenciados do que influenciador. Né? A gente não consegue. Né? Eu quero fazer a diferença, mas quando eu quero fazer a diferença, mas o mundo está fazendo diferença na minha vida. Eu estou cedendo sempre. Né? Eu não tomo uma posição. Né? E isso é que importa. Era dessas coisas que o pastor Jeff naquela época falava, do jovem tomar uma posição, reassumir a identidade de cristão dele, de crente, daquele que serve a Deus, daquele que observa a palavra do Senhor, né? E assim mantém o caminho dele puro, o caminho dele em santidade, né? E não deixando-se influenciar, né? Pelas outras coisas. Eu costumava dizer na minha igreja, enquanto jovem, né, que ninguém podia me influenciar. Né? Eu falava, meu pastor vai me influenciar. Né? Porque eu tinha um padrão. Eu via um padrão, eu tinha que seguir um padrão e um padrão cristão, né? Independente do que o mundo oferecia, do que eu via na TV, do que eu ouvia meus amigos fazendo, do que eu ouvia às vezes até os jovens da minha igreja fazendo, que eu não concordava. Então eu peguei um padrão bíblico para me seguir. Eu acho que a gente, como jovem, a gente tem que tomar uma atitude e seguir um padrão cristão, um modelo bíblico. Mas se eu quero influenciar os velhos, eu não posso ser influenciado. Né? Eu não posso tentar agradar. Né? Porque a gente não consegue agradar o mundo como crente. Né? Jesus falou isso. A gente não vai agradar. Né? E quando a gente começa a ser influenciado e começa a tentar agradar o mundo, aí parece que a gente vai distanciando da palavra do Senhor, distanciando das coisas do Senhor. Né? E eu acho muito importante a gente manter isso. Né? Que eu acredito e tenho certeza, e a palavra diz que o jovem, ele é forte. Né? Pegar em Salmo, vamos pegar em 1 João aqui, 1 João 2. O verso 14.
2, verso 14, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Né? Então, a gente tem que assumir essa identidade que nós somos fortes, que nós estamos aqui para influenciar e não para ser influenciado. Né? Temos que pegar a nossa identidade de jovem, né? Vocês pegar a identidade de jovem e tentar posicionar como um crente, posicionar como um cristão e tentar influenciar os outros jovens, as outras pessoas assim mesmo, né? Que eu acho que é por aí. E se a gente se esforçar nisso, como o Juninho falou, é o Espírito Santo quem nos ajuda, né? E também a gente aprende que quem influencia é o Espírito Santo. Enquanto a gente agradar a Deus, enquanto a gente buscar o Espírito Santo, a gente passa a ser influenciador. A gente não deixa de ser alguém influenciado, passamos a ser influenciador. Eu acredito que é dessa maneira, observando, como todos falaram, que é a palavra do Senhor, que o jovem mantém o seu caminho puro, que o jovem purifica aquele que ainda não está no caminho do Senhor. Quero convidar, se alguém estiver assistindo esse vídeo que ainda não decidiu por Jesus, que o faça, né? E torne-se parte do corpo de Cristo, torne-se parte de pessoas que querem influenciar o mundo, mas não influenciar para o lado mal, mas influenciar para o lado bom, né? Que é o lado da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é tudo de bom. Amém? Alguém quer falar? Não? Oséias? Então tá bom, gente. É isso. Né? Que a gente possa influenciar. Convido a todos que estão vendo esse vídeo para continuar nos assistindo, mas convido vocês a vir para a igreja aqui, conhecer o povo aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos, né? E que o Senhor possa continuar nos ajudando, continuar nos inspirando, mostrando a direção e nos ajudando a manter o nosso caminho puro. Amém? Vamos lá? Posso? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pela direção, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, pelos os irmãos que estão aqui, os jovens que estão aqui, Senhor. E queremos te pedir, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, que está sobre as nossas vidas, possa continuar atuando de maneira, Senhor Deus, que a gente possa influenciar cada vez mais as pessoas nos teus caminhos, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor Deus, a andar conforme a tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar em santidade conforme a tua santidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser bons exemplos, Senhor Deus, por onde quer que formos, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, como cristão, exalar o bom perfume de Cristo onde estivermos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, e quero estender a oração para todos que estão assistindo, que vão assistir, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Que o Senhor possa colocar, Senhor Deus, a tua verdade no coração de cada um, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, que o teu poder, Senhor, possa operar, Senhor Deus, nas vidas, Senhor Deus, trazendo transformação, trazendo cura, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, na dificuldade, na tribulação, Senhor Deus. E Pai Todo-Poderoso, curando, Senhor Deus amado, nós cremos, Senhor Deus, no teu poder. O Senhor é o nosso Deus e é o Deus do
possível. Por isso, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, nesse momento, no nome de Jesus, agradeço por tudo. Amém.